Bom dia, amados. A paz de Yahshua Mashiach. Shalom a todos. Hoje, dia 16 de 2 de 2022. Quero deixar mais uma palavra para os amados Ialdins. Shalom a todos. O título dessa palavra é Dar atenção ao que se vê e não à palavra. Dar atenção ao que se vê e não à palavra. Muitas pessoas dão atenção ao que se vê e não à palavra. E por várias vezes, Ial nos mostrou no livro de Números que nós devemos dar atenção à palavra dele. O povo de Israel, no deserto, não dava atenção à palavra de Ial. Os amados irmãos lembram-se do caso dos 12 espias? Os irmãos lembram o que aconteceu ali? Lembra que Moisés enviou os espias porque Ial havia dito que iria dar aquela terra a eles? Se Ial não havia dito, não podia haver dúvidas nenhuma. Assim também é a nossa vida. Quando Ial dos exércitos, quando o Criador nos promete algo, amados, nós temos que crer, independentemente do que nós estamos vendo na nossa frente. A terra ali, amados, iria ser deles e ponto final. Por quê? Porque Ial prometeu a terra a eles. Mas nós vemos no livro de Números que os 12 espias viram os gigantes e as cidades fortificadas. E 10 falaram disso ao povo, levando todos eles ao desânimo. Em que esses 10 se basearam para falar daquele modo ao povo? Essa é a minha pergunta. Em que eles se basearam para falar daquele modo ao povo? No que ouviram de Ial ou no que viram na terra? Este é o ponto dessa mensagem de hoje. Os espias, eles viram gigantes e relataram ao povo, mas ao mesmo tempo não guardaram na sua mente e no seu coração o que ouviram do Criador, do que ouviram do Eterno, porque o Eterno lhes prometeram a boa terra. E quando os espias viram aqueles gigantes, deram a notícia ao povo. Certamente foi no que viram que eles deram a notícia. Homens grandes, gigantes. Eles deviam ter confiado que Ial lhes falara, mas não o confiaram. Temos que ter uma plena fé somente no Criador e Autor e Consumidor da nossa fé. Os únicos, amados, que confiaram, lembram naquela época, na palavra, foram Josué e Caleb. Os únicos que creram na palavra foram os únicos dos que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. 40 anos depois, eles entraram na terra de Canaã. Por que eles entraram? Eles entraram porque eles creram. Creram no que viram ou creram naquilo que ouviu
do próprio Eterno, daquilo que ouviu do próprio Criador, ou seja, na sua palavra. Eles creram na palavra do Criador. Por isso eles entraram na terra prometida. No livro de Números, capítulo 14, versículo 30 ao 38, todos os demais morreram no deserto. Dos que foram contatados no primeiro censo, nenhum foi contado no segundo, com exceção de Josué e Calebe. E por que só os dois? Volto a repetir, amados. Porque eles confiaram na palavra. A palavra do Eterno, a palavra do Criador hoje é o nosso porto seguro, é a nossa salvação, é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. A salvação é pela palavra. E a vitória também, amados, é pela palavra. Como já dissemos, hoje nós estamos em uma corrida. E para vencê-la, é preciso confiar na palavra do Criador. Mas para confiar na palavra, nós precisamos conhecê-la. Principalmente, amados, quando nós mais a lemos, quando mais nós a comemos, quando mais nós a bebemos. Comemos como pão da vida a palavra e bebemos como água da vida a palavra. Quando mais comemos e quando mais o bebemos, mais nós vamos assimilar essa palavra e mais nós vamos crer nessa palavra. Como é que pode se poder crer numa coisa que não se conhece? Como você vai ter fé no Criador sendo que você não o conhece? Como que você vai acreditar na palavra sendo que você não a manuseia, não lê, não a pratica? E lembramos que a palavra vem pela fé. A palavra vem a ouvi-la. Mas quando você ouve a palavra, quando você a lê, quando você presta atenção no que está sendo falado a respeito dela, a palavra entra em você e você produz a fé. Para crer na palavra, é preciso ouvir. Sem ouvir a palavra do Criador, a palavra do Eterno, a palavra de Yahweh, como vamos crer? Os israelitas no deserto viram muitos sinais e maravilhas, mas eles não creram na palavra. No livro de Números 14, versículo 11, lá diz que eles viram muitas coisas e nelas confiaram. Ou seja, viram gigantes enormes e confiaram e temeram, mas ao mesmo tempo não confiaram no que Yahweh lhe dizia, que era a palavra, que era para entrar na boa terra, que Yahweh iria dar como posse para os filhos de Israel. Devemos aprender, amados, a viver não pelo que vemos, mas pela fé na palavra de Yahweh, até a volta do nosso amado Yahshua Mashiach, ou até morremos. Precisamos andar não pelaquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. No livro de 2 Coríntios, relata também para nós, o livro de Coríntios 5,
versículo 7 e também versículo 18, que diz assim: pois não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Pois atentamos nas coisas que se veem, naquilo que nós vemos. Isso nós atentamos. Mas nas coisas que não vemos, nós não atentamos. Porque as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Devemos aprender a viver não pelo que vemos, mas pela fé na palavra de Yahweh, na palavra do Criador. Assim também, como diz em Hebreus 11, versículo de 1 ao 2, que fala que a fé é a certeza, é o fundamento das coisas, é a convicção das coisas, de fatos que não se veem, mas das coisas que nós vemos. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra do Criador. Pela fé Abel ofereceu a Yahweh o mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé divinamente foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Yahweh, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa e de sua família. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado de filha de Faraó. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com a ira do rei. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos filhos de Israel. Amados, nós estamos em uma maratona. Estamos não em uma corrida de 100 metros, mas nós estamos em uma corrida para a vida eterna. Por isso, nosso contato com a palavra deve ser cada vez maior. Nosso contato com a palavra deve ser diariamente. Nossa vida com o Criador e Yahshua Mashiach deve ser eterna, até a vinda dele. Não numa corrida de 100 metros, mas uma longa maratona. Essa corrida vai durar muitos anos. Um de nossos problemas é justamente supor que estamos envolvidos numa corrida rápida, na qual se vê os resultados em pouco tempo, mas não é assim. Após uma conferência de jovens, por exemplo, você tem a certeza de que agora você já entendeu tudo e que já descobriu em que vinha falhando até aqui e ficou fácil ser um vencedor. E você começa a semana correndo muito rapidamente, como numa corrida dos 100 metros, já anunciando sua vitória que é certa. No primeiro final de semana após a conferência, você ainda tem algum gás, você está forte, cheio de energia, cheio de fôlego, mas já precisa lutar contra o desânimo e a dúvida. Um mês depois, o gás acabou e você para. Precisamos perceber que estamos correndo em uma maratona.
A maratona olímpica tem 42 quilômetros, não 100 metros. Portanto, amados, precisamos nos preparar para isso. A corrida de 100 metros é feita em estádio, em linha reta. E no percurso, ela não há mesas com água para os corredores beberem, nem esponja molhada, nem pessoas incentivando-a. Mas na maratona, a tudo isso, podemos dizer que as reuniões nossas são esses pontos de abastecimento de água que nos vão levar à vida eterna, a água da vida. O que realmente vai determinar nosso desempenho na maratona é nossa corrida diária. Precisamos correr, amados, diariamente, nos preparando constantemente com a palavra, com a comida, como o pão da vida, como a água da vida, como o nosso alimento, como a nossa bebida, e também como a palavra, que é o nosso baluarte da verdade. Numa maratona, assim como na corrida São Silvestre, de apenas 15 quilômetros, muitos dão a largada. Lembram-se disso. Muitos dão a largada. Mas espere um pouquinho para ver o que acontece. Pouco depois, muitos vão ficando para trás. Aqueles que começam na empolgação não chegam ao ponto final, ao final do prêmio. Na sua autoconfiança, logo começam a ficar para trás. Isso sem contar aqueles que começam a corrida como se fosse de 100 metros. Eles têm seus 15 minutos de glória e depois desaparecem. São aqueles crentes, somos alguns de nós, irmãos, que na primeira conferência, que na primeira reunião que nós vemos, compartilham dezenas de vezes, participam de todas as atividades, são vistos em todos os lugares e depois simplesmente desaparecem, assim como na corrida de São Silvestre. Eles começam a correr bem, mas não continuaram na corrida de maneira adequada. Uma maratona olímpica tem 42 quilômetros. Depois de correr cerca de 30 quilômetros, as dores nas pernas começam a se tornar terríveis. Os que não têm experiência passam ou pensam que vão morrer ali. E por isso resolvem parar. Essas dores representam as dificuldades que enfrentamos na jornada cristã. E se não estivermos preparados, pensaremos que elas são maiores do que nós e nós vamos desistir da corrida antes de completá-la. Nós vamos desistir da corrida antes de podermos reinarmos com o Criador. Então, essa é a mensagem. Crer naquilo que não vemos, naquilo que o Senhor, que o Criador, que Yahshua preparou para cada um de nós, que é a terra prometida, que é o reino, que é a salvação eterna. Eu sou Jefferson Medeiros de Almeida, ficam com essa palavra do canal de Yahweh Altíssimo no dia 16/2 de fevereiro. Shalom, a paz a todos.